congregação, no bairro Jardim Antonieta, na cidade de Guapiaçu, e no meu regresso, onde Deus me der a graça de congregar, saudarei a Irmandade, e aonde Deus der a graça de ir com a paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor dá a graça de atender numa sala de oração, é bem pequeno, 143 irmãos pelo bombeiro, mas o Senhor tem nos abençoado. Esse ano nós tomamos Santa Ceia em 170 irmãos, e louvado seja Deus, Deus tem operado, como tem operado em todas as casas de orações e nas nossas vidas também. E surgiu uma necessidade num determinado tempo, que uma nossa irmã, a irmã Cleonice, me ligou e disse assim: olha, irmão Mateus, a minha neta, ela teve um filho e nasceu, na verdade, muito prematuro. É uma menina e nasceu de 4 meses e meio. E ela nasceu com diversas comorbidades. Inclusive, quando os médicos foram tirar ela, minha neta é muito nova, tem 16 anos, houve algum ocorrido e quebraram as 2 pernas da criança. E a criança está com as pernas viradas para o lado do rosto. E foram fazer os primeiros exames e constataram que ela estava com hidrocefalia e faltava uma válvula do coração. Mas eu fui orar ao Senhor e Deus me fez saber de pedir a unção da Maitê. Eu falei: olha, eu vou falar com os demais irmãos, sendo a comunhão dos demais, nós iremos. E Deus preparou de ir visitar a Maitê aqui no Hospital das Crianças em Rio Preto. Irmãos, e fui me desconstruindo no caminho. Falei: Senhor, quem sou eu para ir fazer alguma coisa com as minhas fraquezas, falhas, faltas? Sou somente um instrumento nas tuas mãos. Mas essa criança, por certo, permissão tua foi gerada. Mas se tu quiseres, faz uma obra, um milagre, para o teu nome ser glorificado. Eu, graças a Deus, que quando Deus deu a graça de entrar na UTI, subi junto com a mãe. E a Maitê estava na incubadora, coberta com um pano. Eu havia levado o óleo da unção. E quando eu fui tirar aquele pano da incubadora, eu confesso para os irmãos que eu me assustei com a situação da criança. Estava totalmente deformada. E aí Deus me deu a graça de fazer a oração. E quando eu fui fazer a unção, eu abri a portinha da incubadora e um médico que estava na UTI viu. E ele fez assim para mim com a mão, que era para eu fechar a porta. E eu já estava com o óleo do azeite no meu dedo. Eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou assim: aonde a tua mão não alcança, a minha mão alcança. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou: faz a unção em cima do vidro. O teu dedo nem o azeite vai lá, mas a oração da fé salvará o doente. Graças a Deus foi feita aquela unção. Passaram-se poucos tempos, meses. Foi feita a cirurgia da Maitê para refazer as pernas que estavam quebradas para serem colocadas no lugar. Irmãos, eu dou graças a Deus que ela ficou ali mais uns 3, 4 meses. E o Senhor permitiu que assim acontecesse. Os médicos foram fazer uma retomada dos exames. E Deus libertou a Maitê da hidrocefalia. Deu uma válvula nova no coração dela. Ela está lá junto conosco, correndo para lá e para cá, liberta por completo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus, irmãos, que desde o ano de 2018, Deus me dá a graça de viajar para o continente africano. Já fiz algumas viagens para algumas nações. Mas 2020 foi uma revelação que Deus havia dado para o nosso irmão Paulo Botan. E Deus deu a graça de acompanhá-lo para o país da Etiópia. A Etiópia é um país que já está no chifre da África, um país de cultura muçulmana, e faz divisa com alguns países como Somália, Djibouti, Sudão do Sul, Quênia, que são países extremamente perigosos para cristãos. Mas eu agradeço a Deus que a revelação que Deus havia dado era segundo aquilo que está escrito na palavra, cujo apóstolo Pedro escreveu nas suas epístolas, na primeira epístola, no capítulo 2, e o Senhor dizia assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O Senhor dizia: a doutrina que eles estão é falsa, porque eles estão se alimentando de um leite que não é o leite da mãe. Leve a verdadeira doutrina à Etiópia, que eu tenho uma grande obra para fazer naquela nação. Dou graças a Deus, irmãos, que passou a reunião dos anciães, e assim em 2020 Deus permitiu de nós fazermos a primeira viagem. Nós tínhamos a palavra, uma revelação e a comunhão dos anciães, e desembarcamos na capital, Addis Abeba, com 10 milhões de habitantes. Lá ainda não tinha nenhuma casa de oração e nenhum crente da congregação cristã. Quando nós descemos na capital, pegamos um táxi, fomos clamando ao Senhor, e na oração, ali sentado no banco, o Senhor dava de dizer assim: Senhor, nós estamos aqui até que o Senhor nos trouxe, e tenho certeza que o Teu Espírito vai nos guiar por onde nós temos que começar. E o Senhor trazia aquela passagem quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, na casa de um homem chamado Carpo, e numa noite ele teve uma visão que um cidadão da Macedônia lhe pedia ajuda. E dizia: Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E Paulo deixou seus livros, pergaminhos, capa, deixou as riquezas que ele tinha, porque eram pobres, mas os livros e os pergaminhos eram a maior riqueza daqueles homens, porque era a palavra de Deus. E ele se colocou a caminho, cruzou na primeira cidade, que era Filipo, na Macedônia, e lá, sem saber por onde ele ia,
Paulo, sem saber por onde estaria indo, mas o Espírito Santo já sabia onde ele ia, guiou ele até a casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. E ali Deus deu a graça de Paulo anunciar ela e toda a sua família, e todos creram e foram batizados. E o Senhor dizia assim: o mesmo Espírito que estava com Paulo está com vocês aqui, e eu vou direcionar vocês aonde a obra vai começar. Irmão, dou graças a Deus, que perguntamos para o motorista: olha, ficamos sabendo que aqui é cultura na Etiópia tomar café. Os cafés são cultivados aqui, exportados para outras nações da Ásia, enfim, o mundo todo. Pare em algum lugar para nós experimentarmos um café aqui da Etiópia. E paramos. Quando descemos nesse determinado local, irmãos, encontramos ali um rapaz de meia idade, ali, 30 anos, mexendo no computador. E o Senhor pulsou o coração. E eu me apresentei para ele e disse: olha, boa tarde, meu nome é Mateus. Eu sirvo a Deus numa religião, numa denominação, sou cristão. E lá no Brasil, nós servimos a Deus na congregação cristã. Perguntei para ele: você é cristão também? Ele disse: sou cristão. Sirvo a Deus. Falou qual era a denominação. Eu perguntei: qual é o seu trabalho aqui na Etiópia? Ele disse: eu sou formado em teologia, doutorado e mestrado, e dou aula numa universidade. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: Isaac. Eu falei: Isaac, nós temos 12 pontos de doutrina onde nós servimos a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você quais são os pontos que o Espírito Santo tem nos revelado no Brasil, dentro das Escrituras. Ele falou: pode se sentar, pode falar. E ali Deus deu a graça de ir falando dos pontos de doutrina para ele. E quando chegou no final, eu perguntei: Isaac, você tem alguma dúvida? Ele falou: não, porque tudo que vocês leram está fundamentado dentro da palavra de Deus. Então, se está escrito, não há como ter dúvida. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que aquela conversa se perdurou. E ele fez um convite para nós irmos até na casa dele. Disse: olha, o pastor presidente da nossa igreja é meu tio. Ele mora na cidade de Aracá, que dá quase 600 quilômetros daqui. Ele está nos visitando. Vá lá falar desta doutrina para ele também. Deus nos deu a graça, fomos muito bem recebidos. Aquele senhor já de uns 70 anos de idade nos ouviu e não abria a boca para fazer nenhuma pergunta. E só nós falávamos, e no término das nossas palavras, o Senhor dava de dizer para ele: o senhor tem alguma dúvida? Ele falou: não tenho dúvida, porque tudo que vocês estão falando estão na Bíblia. Porque lá, irmãos, tudo que nós conversarmos, eles já pegam a Bíblia na mão e vão acompanhando nas Escrituras. São como os bereanos no passado, quando Paulo passou pela Bereia, perto da Tessalônica, que eles acompanhavam dentro das Escrituras, e os etíopes são assim também. Eu agradeço a Deus que o Isaac fez um convite para nós irmos na igreja dele, aonde ele servia a Deus ali na Etiópia, e foi de comum acordo dos irmãos, e nós fomos. E o culto estava sendo feito na língua deles, na língua amárica, que ninguém consegue entender, porque são 3 línguas oficiais da nação e alguns falam inglês. Mas eu dou graças a Deus que ali nós ficamos por 3 horas. Era uma igreja toda de lata, coberta de lata, um calor muito grande. Mas Deus nos deu a graça de ficar ali. E quando terminou o culto, Isaac disse assim: olha, eu nunca imaginava que alguém de uma outra nação um dia poderia vir participar de um culto na nossa igreja e vocês ficaram até no final. O que vocês acharam? Nós achamos maravilhoso. E era totalmente diferente a forma deles servirem a Deus. Lá eles pulavam, tinha os tambores que eles tocavam, as mulheres rodavam. Mas para que nós pudéssemos falar do Evangelho, nós precisaríamos conhecer a cultura deles. Senão não saberíamos por onde começar. Então, graças a Deus, irmãos, que ali Deus deu a graça de chamar o Isaac para uma nova conversa. E quando Deus deu a graça de explicar algumas coisas para ele, nós paramos no batismo. E perguntei para ele: Isaac, como que vocês são batizados aqui? Ele disse: aqui nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei: então, lá no Brasil, o Espírito Santo tem nos ensinado que o batismo, primeiramente, precisa ser feito em nome de Jesus Cristo, porque em 24 de Atos, o próprio Senhor Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E os primeiros apóstolos, como Pedro e os demais, em 2 de Atos dos Apóstolos, foram questionados depois da pregação de Pedro, e disseram assim para eles: o que faremos, pois, varões irmãos? E Pedro respondeu: sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em 4 de Atos está escrito que não foi deixado debaixo dos céus nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados. E ali Deus foi dando de falar para ele. Ele falou: mas em 28 de Mateus vocês não cumprem? Sim, cumprimos. Lá nós fazemos o batismo assim: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testificamos a terra primeiro, Jesus homem, cujo qual o seu sangue literal foi derramado na cruz, e depois testificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cumpre-se o mandamento da palavra. João escreveu, no capítulo 5 das suas epístolas, que 3 testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E 3 testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo sela as nossas almas. A água simboliza que o velho homem está ficando ali para ressurgir uma nova criatura. E o sangue é a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus falou: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E quando nós testificamos Jesus, nós temos que testificar o Pai, porque Ele é acima de todas as coisas. Irmão, graças a Deus, que aí ele ficou assim um pouco perdido. Eu fiz uma pergunta, Deus deu a graça de perguntar para ele: se é no nome de Jesus Cristo, cujo está o perdão dos nossos pecados? Este Jesus era homem, nascido no ventre de Maria. Agora eu te faço uma pergunta, Isaac: Pai é título ou é nome?
Aí ele já respondeu rápido, é título. Filho, é título ou é nome? Ele disse, é título. E Espírito Santo? Ele falou, é título também. Quando vocês, na denominação de vocês, manifestam um espírito contrário, vocês mandam esse espírito contrário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo embora? Não, nós mandamos em nome de Jesus Cristo. Quando algum enfermo está entre vós, alguém enfermo, vocês colocam a mão na cabeça do enfermo e repreendem a enfermidade no nome do quem? No nome de Jesus Cristo. E quando vocês oram em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Aí perguntei para ele, por que vocês fazem o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Naquele momento ele entendeu, irmão, e o Espírito Santo levou a mensagem para ele no coração dele. E ele disse, eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Eu agradeço a Deus que nós não tínhamos lugar para começar. Estávamos no hotel. Deus preparou, alugamos uma casa no nome dele. Compramos uma piscina inflável, diversas cadeiras, alguns colchões para nós dormirmos ali. Fechamos o check-out no hotel e fomos para esse lugar. Enchemos a piscina inflável e ali ficou a nossa moradia. Nós ficaríamos ali 25 dias. Agradeço a Deus que compramos um fogãozinho de 2 bocas, fazia comida ali, evangelho todo dia. Glória a Deus. No 3º dia, enchemos o tanque. O Isaac foi o primeiro a ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Ele disse assim, olha irmão, eu tenho um amigo. Ele também participa comigo. Ele faz teologia, o nome dele é Sansão. E ele vai vir aqui hoje. E justamente ele vem hoje porque ele quer ouvir da doutrina. Tá bom, pede para o Sansão vir. Deus preparou a tarde, o Sansão veio, esse irmão, porque lá todos têm nomes bíblicos. Irmãos, dou graças a Deus que quando Sansão chegou lá, este menino, de uns 19 anos, ele ouviu tudo que nós tínhamos para falar para ele, as mesmas palavras que Deus dava graça de dizer para Isaac. E ele disse assim, olha que interessante, olha, eu acredito em tudo que os irmãos disseram, porque tudo está na palavra. Mas na denominação que eu sirvo a Deus, nós precisamos de um curso de 6 meses para nós podermos ser batizados. E eu criei e entendi que eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas eu vou estudar essa doutrina por 6 meses e quando os irmãos voltarem na próxima viagem eu batismo. Falei, tá bom, louvado seja Deus. Irmãos, e as horas foram se passando, a conversa perdurou. Ele disse, olha, aqui é muito perigoso sair esse horário 9 horas da noite. Queria saber se eu não posso dormir aqui junto com os irmãos. Falei, pode. Só que nós compramos uns colchões de solteiro. Se você não ligar, dorme no meu colchão. Você dorme virado para um lado e para o outro, nós vamos dormir amanhã. Deus vai preparar um caminho. Tá bom, pode ser assim. Irmãos, dou graças a Deus que quando foi umas 4 horas da manhã, eu senti alguém me chacoalhando. Quando eu olhei era o Sansão, assustado. Eu acendi a luz, falei, o que foi, Sansão? Ele falou, irmão, estou com alguma coisa no meu coração que está me incomodando. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho mais para mim do batismo. 4 horas da manhã. Eu falei, então, se o Senhor me trouxer alguma coisa, eu falo, Sansão, na hora, irmãos. Por isso que eu falo, nós só somos um instrumento e quem coloca a palavra na nossa boca é o Senhor. O Senhor falou, pega a Bíblia, abre para ele em 8 de Atos dos Apóstolos e mostra para ele que um dia alguém da nação dele, da terra dele, um superintendente de uma rainha, estava vindo de uma adoração de Jerusalém, encontrou com Filipe, um dos primeiros diáconos do princípio, e ali naquele momento Filipe anunciou o evangelho para aquele eunuco etíope, e simplesmente por ele ter crido, a água já estava logo na frente, ele já foi batizado. Perguntei, Sansão, quantos meses demorou para aquele etíope fazer um curso? Ele falou, não, ele creu e batizou na hora. Glória a Jesus. O Sansão falou, então marca meu batismo que amanhã eu quero ser batizado também. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor foi trabalhando e o Senhor foi movimentando os caminhos. E fomos visitar um orfanato, já tínhamos 2 batizados, para quem começou do zero. Fomos visitar um orfanato, porque lá tem diversos orfanatos, muitas crianças que vieram de guerras, que vieram de estupros, vendas de pessoas, enfim, muitos orfanatos. A Etiópia é muito acolhedora. E quando chegamos naquele orfanato, os quartos eram muito pequenos, mais ou menos 2 metros de comprimento por 1,40, 1,50 de largura, muito pequeno, muito estreito mesmo. O colchão tinha que ficar assim, na horizontal, na vertical. Irmãos, e ali conhecemos uma senhora por nome de Belém, Bethlehem. E Deus nos deu a graça de conversar com ela, explicar sobre a doutrina. Irmãos, ali nós estávamos, Deus dando a graça de explicar sobre a doutrina, veio uma senhora. E essa senhora chegou com uma criança, lá eles usam um pano chamado capulane, e eles amarram as crianças nas costas. E a irmã Belém falou assim, olha, essa daqui é uma das nossas irmãs também, ela cuida dessa criança. Essa criança veio do Sudão e ela tem 4 anos. Eu percebi que eu olhava para aquela criança, ela não tinha resposta cognitiva. Ela não piscava o olho, não falava, não descia do colo da mãe. Eu perguntei, aconteceu alguma coisa com ela? Ela fala, ela anda? Ela falou, não. Desde quando ela veio, com 1 ano e meio de idade, ela não fala, ela não anda. E ela não tem reação nenhuma, só fica no colo dessa nossa irmã, que é considerada a mãe dela. Irmãos, na hora o Senhor disse assim, aonde não tem recurso, eu sou o recurso. Lá não tem hospital, tudo lá é difícil, eles não têm dinheiro, são um dos países mais pobres do mundo. E o Senhor falou, pega lá no capítulo 5 de Tiago, e lê para ela e explica o que é unção.
E se ela aceitar, faz a unção da criança, eu vou fazer uma obra. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmãos, que Deus deu a graça de explicar. Irmão Paulo estava junto. Deus deu a graça de explicar sobre a unção. E quando terminamos de explicar sobre a unção, foi feita a unção naquela criança. E nós fomos, irmãos, para o interior, 500 quilômetros de onde nós estávamos, trabalhar num outro ponto de culto, já sentido ao Quênia. E lá, Deus abençoou grandemente. O Senhor preparou mais 6 batizados ali. E já tínhamos um ponto de culto, já 500 quilômetros da capital. E o irmão Paulo dizia, a obra de Deus sempre começa pelos mais pobres, porque Jesus não chegou trabalhando em Jerusalém, ele chegou em Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Então nós vamos começar pelos lugares mais pobres, pelos arrebaldes. Falei, tá bom. E Deus preparou essas 6 pessoas, foram batizados. E Deus chamou um pastor de uma denominação. E quando Deus chamou um pastor da denominação, nós já alugamos uma sala de oração e apresentamos o pastor como cooperador. E ali ensinamos toda a liturgia e saímos de lá e já ficou atendendo os cultos e retornamos para a capital. Dou graças a Deus que quando nós chegamos na capital, na casa onde nós estávamos instalados, para nossa surpresa, aquelas senhoras já estavam lá nos esperando. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que quando eu olhei no chão, aquela criança estava correndo e a mãe dela disse, depois que os irmãos foram para lá, 12 dias depois, Deus libertou minha filha, ela está falando, está andando e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, Deus não parou de trabalhar no nosso meio. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Temos que ter fé, porque a fé sem obra é morta. Dou graças a Deus que hoje nós já temos 120 irmãos batizados na Etiópia. São 4 pontos de culto, 4 cooperadores. A obra já está oficializada e a obra tem crescido. Deus tem abençoado e muitas coisas o Senhor fez lá. Mas uma outra oportunidade Deus vai dar a graça de contar. Irmãos, eu dou graças a Deus por muitas coisas que Deus tem feito. Irmãos, e também peço das vossas orações, que se for da vontade de Deus, fomos agora, voltamos em junho, ficamos 33 dias lá. E se for da vontade de Deus, de outubro vamos retornar para ficar mais 40 dias. Rogo da oração dos irmãos, porque nós contamos só as coisas boas. Se contar o que nós já passamos lá, não edifica. Então, ore a Deus por nós, porque o Senhor vai continuar cuidando da sua obra lá. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Perdoa, hoje tomei todo o tempo da testemunhança e prestam serviço a esta obra. Desde o Ministério da Palavra, que é cooperador de jovens, cooperador do ofício ministerial, ancião, diácono, irmã da obra da piedade, não recebem salário nenhum. Desde aquele que limpam as casas do Senhor, o chão, o banheiro, aquele que está na porta, todos nós somos voluntários, vivemos com o suor do nosso rosto. Aqui nós não cobramos dízimo, porque o dízimo ficou no Velho Testamento. Está escrito em 7 aos Hebreus, que fazendo-se mudança do sacerdócio, também faria mudança da lei. O dízimo era vindo pela tribo de Levi, e Jesus Cristo veio pela tribo de Judá. E ele mesmo disse que o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E o apóstolo Paulo fez coleta às igrejas que estavam na Macedônia, Jerusalém, Judeia. E coleta é voluntário. Quando eu digo dizimar, eu estou determinando um valor. Mas quando eu digo que é coleta, eu estou dando do meu coração. E aquele que dá, ele dá com alegria. Ninguém dá por imposição, irmãos. Continuemos fazendo a nossa parte. Os pobres sempre existirão no nosso meio. A obra da piedade nunca parará. A construção pode parar, né, irmão Marcelo? Mas a piedade não para, porque nós temos que socorrer os nossos irmãos. Louve e agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Esta boa e santa preparação, a minha comum é central de Itapevi. Irmãos, por alguns países, estados que passei, para minha comum trago e levo saudação para a santa paz de Deus. Irmãos, o Senhor colocou uma obra no meu coração. Irmãos, quando começou a pandemia, que tudo se fechou, que tudo era adverso, o mundo parou, as congregações se fecharam, todo mundo, as informações ainda eram desencontradas, só vinham as notícias que o Senhor levava muitos, e amigos, irmãos, e neste tempo, irmãos, a gente ficou recluso dentro da nossa casa, e nossa casa se tornou uma casa de oração, ainda não tinha os cultos online, um momento muito difícil. E uma madrugada, irmãos, por volta de 3 horas da manhã, a minha esposa começou a se bater na cama. E eu levantei, acendi a luz, e quando vi, ela estava envolta em sangue, saía muito sangue pelas suas 2 narinas, seus olhos reviravam, a sua boca entortou muito, o seu braço entortou, sua mão, sua perna. Irmãos, vi que se tratava ali de um quadro típico de um AVC isquêmico, e eu corri com a minha esposa para o hospital, numa situação muito difícil. Com a ajuda de alguns seguranças ali, coloquei minha esposa numa cadeira de roda, e quando entrei dentro daquele hospital, próximo da minha casa, irmãos, era uma situação muito difícil.
muita gente para ser atendida, todos com falta de ar, os médicos não eram suficientes, o quadro clínico de enfermagem não dava conta, estávamos ali, irmãos, dentro de um lugar muito tenebroso, uma dificuldade muito grande, mas a minha esposa foi atendida, foi feito ali alguns exames clínicos e de enzimas, irmãos, foi constatado ali um AVC isquêmico hemorrágico. O médico me chamou e disse que se eu quisesse salvar minha esposa, que eu tinha que tirar ela dali, em caráter de emergência, e levar para um hospital particular, referência em neurologia. Irmãos, eu estava numa situação difícil, materialmente falando. Ele falou, você vai ter que arcar com as custas, porque teve uma ordem do governador, priorizar somente a Covid. Irmãos, e entregaram a minha esposa para mim numa cadeira de roda, ainda se batendo, com o sangue descendo pelas narinas. Irmãos, eu não tinha condição material naquele momento, eu não dispunha de condição nem de pagar uma consulta particular, quanto mais uma ressonância intercraniana e todo um tratamento. Encostei minha esposa atrás de uma coluna, naquela cadeira de roda, já estava amanhecendo o dia naquele hospital. Irmãos, eu fui falar com esse grande Deus, e eu dizia, Senhor, na oração, na minha mocidade, Senhor, meus pés não foram para um campo de futebol, não foi para um cinema. A gente congregava 4 dias, Senhor, 4 vezes no domingo, 3 reuniões de jovens, glória ao teu nome, culto à noite, Senhor. Os nossos pés foram dentro da tua casa. Senhor, eu não tenho condição aqui na terra, mas eu conheço o teu poder, já vi muito dos teus milagres. Senhor, no céu, se tiver pelo menos uma porçãozinha de crédito, Senhor, ao nosso favor, desperta um anjo do céu ou da terra para que venha ao nosso encontro. A tua serva perece sobre essa cadeira de roda, e o teu servo não tem condição nenhuma de socorrer, mas eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Senhor, vem ao nosso encontro, e eu vou glorificar o teu nome. E quando acabei aquela oração, meu celular tocou, era um amigo tubista, tinha ido recentemente para encarregado de orquestra, e ele disse, irmão Jones, aonde que você está com a irmã Rosinha? E eu expliquei para ele que estava no hospital. Ele falou, porque o Senhor pediu para orar, e pediu aonde você estiver para mim aí socorrer. Agradeço a Deus. Ele entrou correndo, não teve medo de Covid, pegou a cadeira de roda, colocou minha esposa no carro, nos levou no hospital de referência. Ele entrou correndo, desesperado, e arrancou da carteira alguns cartões e disse, não importa quanto vai custar, salva essa mulher de Deus. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tomou essa providência na nossa vida. E a minha esposa entrou ali, 1 hora e pouco de máquina, e veio o diagnóstico realmente constatado de um AVC isquêmico importante, hemorrágico, e lesou o nervo óptico e afetou a retina. O médico disse que a minha esposa ia ficar cega 100% do olho esquerdo, e ia afetar bastante a parte da boca, ia ficar mais torta ainda, o braço ia entortar mais, ia definhando com o tempo. Mas ele falou, eu vi uma anomalia no cérebro dela, não sou especialista nessa área, está para chegar um neurocirurgião, um colega de trabalho, dentro de 10, 15 minutos, a gente não vai cobrar mais nada, mas tem que tirar dúvida. O médico chegou, foi refeito o exame, mais 1 hora e pouco de máquina, e veio o triste diagnóstico, só para mandar de entender o que a gente já vinha passando. A minha esposa já tinha tumor no corpo inteiro, no fígado, no rim, no estômago, no intestino, e a minha esposa usava fralda geriátrica, ela sangrava o mês inteiro. Irmãos, e devido a investigar o AVC, foi encontrado um tumor significativo também dentro do teu cérebro. Os médicos nos chamaram, meu companheiro ao lado, e veio a triste notícia, não tinha o que fazer. E ele dizia, vamos ter que tirar ela da realidade. Ela já fazia químio, então passou, irmãos, a tomar os remédios tarjados mais fortes que existe para deixar ela inerte. Ela tinha uma compressão intercraniana e aquilo ia fazer com que a dor dela se aumentasse muito. Irmãos, de tudo que o médico falou aconteceu, e quando voltamos para casa, o tempo passou, o olho dela corria água 24 horas, foi mudando de cor, ficou azul, a sua boca entortou ainda mais, o seu braço, a sua mão. Eu e meu filho lavava, passava, cozinhava, e a minha esposa ficou inerte em cima de uma cama, desenganada da medicina. Irmãos, de quanto em quanto eu tinha que levar no hospital para tomar morfina, que tinha dia que ela tinha vontade de bater a cabeça na parede, e toda vez que atacava a dor, descia o sangue pela narina. E um dia, a minha esposa, numa situação muito difícil, a sua boca começou a entortar muito, ela teve dificuldade de fala, e passando nos médicos, falou que ela ia ter irmãos, ia perder a consciência, não ia ter mais lembrança nenhuma, que o tumor do cérebro já tinha afetado a parte neurolítica, ia pegar a sua parte cognitiva também. Irmãos, um dia ela sentada na cama, ela se despediu de mim, do meu filho,
e ela disse: eu não estou aguentando mais essa dor, parece que a minha cabeça vai explodir. Meu amor, não tira os pés dessa graça maravilhosa. Se Deus permitir, casa de novo, mas não abandona essa graça. Meu filho, não abandona a música, não abandona teu pai, essa graça maravilhosa. Mas a mãe não está aguentando mais. Irmãos, ela foi dormir e eu fui falar com Deus. Eu falei: Senhor, ela é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado dela. O nosso namoro foi santo e consagrado, o nosso noivado. Ainda me lembro que o nosso casamento foi tudo preparação. Senhor, eu não quero tua esposa, eu quero a minha esposa. Eu me lembro na reunião de jovem que o Senhor falou que nós ia atravessar a fronteira, e isso ainda não aconteceu. Tem palavra que não cumpriu na minha vida e tem que ser junto com ela. Agradeço a Deus, irmãos, ali. Passados uns dias, a gente não podia receber visita por causa da Covid e ela tinha imunidade muito baixa. Mas um dia parou um carro na frente da nossa casa. Era o meu ancião regional da cidade de Itapevi, onde é a minha comum congregação, é na central de Itapevi. Irmãos, junto com a esposa, o irmão encarregado regional. E eles foram ali, irmãos, nos chamaram. Eu fiquei tão feliz quando vi um rosto amigo. E eles disseram: irmão Jones, nós viemos fazer uma visita. O senhor colocou uma parte no coração do irmão ancião e viemos fazer uma oração para a irmã Rosinha. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Eles entraram, ainda na época se usava máscara, fizeram asepsia com álcool gel e entraram dentro da minha sala. Falei: cadê a irmã Rosinha? Viemos fazer uma oração por ela. Eu entrei no quarto e nesse intervalo, irmãos, a cabeça da minha esposa já tinha entortado, a face toda torta, o olho murchou, ficou cega, a boca dela chegava aqui perto da orelha, ela toda definhada em cima da cama. Eu peguei ela, trouxe com dificuldade, encostei ela no braço do sofá, eu coloquei uma máscara no rosto dela, que eu sabia que ela estava com vergonha, e eu cobri a cabeça dela com véu, com todo carinho. Eu disse: os anjos de Deus vieram orar por nós, glória a Deus nas alturas. Irmão, agradeço a Deus que o servo de Deus, com todo amor e carinho, abriu aquela oração naquela sala. E quando ele abriu a oração, a presença de Deus entrou dentro daquele lugar. E antes ainda que orássemos, ele disse: irmão Jones, tira um pouquinho a máscara do rosto da irmã Rosinha, a gente quer ver ela. Eu percebi que com um olho bom uma lágrima dela correu, ela estava com vergonha daquela situação, mas eu fui no nome do Senhor Jesus, eu tirei aquela máscara. E quando o ministério e as esposas olharam para ela e viram aquela situação, todos começaram a chorar bastante, glória a Deus. E Deus tomava a boca do ancião e dizia assim: ô irmã Rosinha, nunca o Senhor coloca no meu coração, ainda que com dificuldade, ainda que definhando, ainda que entortando tudo, nunca tiro glória da tua boca. Quantas viagens fizemos, quantas vezes se orou na igreja e o Senhor nos deu força, revelou a palavra, quantas vezes o teu glória trouxe comunhão na igreja. Continua dando glória a Deus, porque Deus manda te dizer: no glória a Deus, Deus vai enviar um anjo, Ele vai fazer um milagre na tua vida, e Deus manda te apregoar. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, porque serviu de mantimento para nós. Deixaram uma linda oração. A irmã Rosinha foi ungida no nome do Senhor Jesus. Louvo, agradeço a Deus que os dias se passaram. Irmãos, veio o culto online e o Senhor começou a confirmar aquelas palavras que foram ditas pela sua palavra. A fé entrou dentro do nosso coração. Um dia muito triste, irmãos, um ancião me ligou, um ancião que preside, e ele dizia: irmão Jones, mas vale um bom cheiro do que o melhor unguento. E os testemunhos dos irmãos chegou até nós, e o Senhor colocou no meu coração de pedir oração. E os Estados Unidos ora para a irmã Rosinha, a Europa ora para a irmã Rosinha, Mato Grosso, o Rio de Janeiro, e começou a falar sobre os países, os estados, e parecia que a gente estava sozinho, mas entrou uma fé dentro do meu coração, porque está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando eu sabia que nós não estávamos sozinhos, mas tinha uma grande multidão de povo orando, eu acreditei no milagre. Agradeço a Deus, irmãos, porque um dia era 3 horas da manhã, eu dormia no sofá da minha sala, porque a irmã Rosinha tinha lapso, e ela tinha choque, ela gritava, irmãos. Então eu dava medicamento, trancava a porta, apagava a luz, o meu filho dormia no seu quarto. Mas quando foi 3 horas da manhã, eu escutei uma voz muito forte, e que dizia assim: glória a Deus nas alturas, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, eu saí correndo, eu estava cansado, irmãos, de lavar, passar, cozinhar. Por isso, irmão que está aqui, vamos dar valor nas nossas esposas por tudo que elas fazem, irmão. Foi muito difícil essa parte, mas eu abri assim aquele
aquela cortina, olhei, não vi ninguém, e eu saí andando pela casa procurando, e a voz ficava, glória a Deus nas alturas. E quando eu vi, meu filho vinha do quarto e disse, pai, o senhor está escutando estes glórias? Eu falei, tô, filho. Pai, vem do quarto, é a mãe, pai. Aí eu falei, mas ela não está falando direito. Mas naquele momento, quando chegamos diante da porta do meu quarto, eu não conseguia acessar a porta. A presença de Deus nos envolveu, me tomou na linguagem, tomou meu filho na linguagem. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas a presença de Deus era muito forte naquele lugar. E de glória em glória foi continuando, até que um momento uma linguagem brotou dentro daquele quarto. Mas eu conhecia a linguagem da minha esposa, e era uma linguagem nova, poderosa, glória a Deus nas alturas. E quando eu consegui abrir a porta, a minha esposa estava sentada na cama, manifestando a promessa, glória a Deus, junto ali, sentindo o céu. A gente falava em língua, mas eu não estava entendendo nada. E ela olhou para mim, glória a Deus, como nos acalmamos um pouco, e disse, meu amor, olhou para o meu filho e disse, meu filho, a mãe não sabe dizer se foi um sonho, se foi visão, se foi uma revelação ou se foi real, mas desceu um varão de branco dentro deste quarto, e ele tinha na sua mão uma bandeja e algumas pinças, alguns materiais, e ele disse com voz de trovão, porque os meus ossos tremeram dentro do meu corpo, mulher, o teu glória ecoou no céu, e hoje é o dia da tua libertação. Glória a Deus. E quando eu dei por conta, como olho aqui para o ministério, eu olhei para a face da minha esposa, o olho estava normal, a boca estava normal, a mão estava normal, a perna normal, glória a Deus nas alturas. A minha esposa levantou, falou, amor, pega uma roupa, uma toalha, eu vou tomar um banho. Eu dava banho na minha esposa, ela tomou banho sozinha, se arrumou sozinha, saiu do quarto, tinha uma loucinha que eu ia lavar no outro dia, ela lavou a louça, fez café, e quando demos por si, eu e meu filho estava meio que passado, irmãos, com aquela realidade. E quando demos por si que nós estávamos diante do milagre, irmãos, nós glorificávamos a Deus, oramos, irmãos, demos muito glória a Deus. Eu não sabia se eu ligava para o ministério, para a irmandade, para a família, para os amigos. O Senhor colocou paz no meu coração e me disse assim, meu filho, calma, faz tudo direitinho, liga para o médico amanhã e conta tudo para ele. E do jeito que eu estou contando para a irmandade, eu contei para o médico, porque não escondemos a fé que professamos. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o médico ficou assustado, passou lá na frente de todo mundo no hospital, e toda vez que eu levava ela, ele colocava ela deitada, ele pegava uma lanterna, colocava no olho, era inerte. Mas quando, irmão, chegamos lá, que ele viu a irmã Rosinha entrando, ele não colocou ela deitada, ela ficou em pé e ele sentado estático na cadeira, e ele perguntou para mim, ela tem irmã gêmea? Não, doutor, o senhor está diante do milagre de Jesus Cristo. Glória a Deus da altura. Irmãos, foi feito o exame clínico, ele meio atônico, meio tremendo, ele olhava para ele, olhava para mim. A letra de médico já é difícil, irmão, mas aquela dele ficou pior ainda, irmãos. Bendito o Senhor. Irmãos, colocou ela na investigação, 15 médicos, cada um pedia os seus exames, e começaram a revirar a irmã Rosinha do pé à cabeça, todo exame invasivo, colonoscopia com biópsia, endoscopia com biópsia, exame de imagem, tudo quanto é tipo de exame. Cada exame que pegava não tinha mais tumor. Glória a Deus nas alturas. E foi de bateria de exame, foi fazendo, glória a Deus, irmãos, até que precisou fazer um exame chamado angiorressonância. É muito caro e muito difícil, mas Deus colocou mais uma vez os anjos no nosso caminho. Foi feito no Hospital Regional de Osasco. Pegamos o resultado, levamos para o médico. O médico sentou ela, bendito o Senhor, abriu o exame e falou, vamos ver a parte do AVC. Esse exame dá para ver as duas coisas, o AVC e as medidas do tumor. E quando olhou a parte do AVC, ele falou, é impressionante, o nervo óptico está 100% normal, vivo, as veias irrigadas, a retina está 100% normal, está tudo normal, só tem uma cicatrizinha, parece que foi feita uma cirurgia. Glória a Deus nas alturas. Dona Rosa, agora nós vamos ver a dimensão do tumor. E quando foi nesta parte do exame, as lágrimas do médico desciam. Glória a Deus nas alturas. Ele disse, Dona Rosa, eu pedi para ver a dimensão do tumor, mas não está dando para ver. E ela falou, por que, doutor? Porque no teu cérebro já não existe mais nenhum tumor. Glória a Deus nas alturas. Isso foi na terça. Na quarta de manhã tinha ginecologista. A irmã Rosinha ia fazer uma cirurgia. As irmãs sabem bem como é que é. Se eu errar o nome, me perdoa. Chama esterectomia. Tinha que tirar a mão. Ela tinha tumor do tamanho de laranja. Tinha que tirar o útero, ovário, trompa. Irmãos, o médico dela não estava lá. Era um médico novo.
E, irmãos, ela já tinha feito 2 vezes os exames para fazer a cirurgia. E ela, com muita educação e carinho, falou: doutor, dá para o senhor repetir o exame, por favor? Ele falou muito áspero com ela: não, precisa tirar, já foi feito os exames, os pré-operatórios, não podemos perder tempo. Ela pegou a sacola de exame, falou: doutor, o senhor não está entendendo, deixa eu explicar para o senhor. Eu e minha família, meu esposo, nós servimos a Deus por fé na congregação cristã no Brasil. E o senhor não sabe, eu era cega, minha mão era torta, minha perna, minha boca, eu tinha tumor para o corpo inteiro. Dá uma olhada, Deus está fazendo a obra, e eu acredito que a obra é por completo. Glória a Deus. Tem como o senhor repetir o exame? Ele atônito viu tudo aquilo, pediu novos exames. Irmão, para não perder mais tempo, para nós glorificar a Deus, a irmã Rosinha está aqui, não tirou nenhum órgão, não toma mais nenhum comprimido, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Glória a Deus nas alturas. A palavra da reunião de jovens se cumpriu. Com a minha companheira do lado, atravessamos as fronteiras e fomos glorificar a Deus. E hoje estamos aqui nesta casa de oração, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Agradeço a Deus por essa força, por essa liberdade. Deus seja eternamente louvado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus pôs no coração de contar, irmãos, 2 testemunhos. É um pouquinho duro de ouvir. Deus deu de contar hoje na reunião do ministério. Eu acho um testemunho um pouco duro para a Irmandade. Prefiro às vezes não contar para a Irmandade, mas Deus sabe, nós cantamos os hinos hoje, tudo endereçado ao sofrimento, à luta. E esse último, o maior sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sinto de contar para a Irmandade, mostrando também, irmãos, que a prova não tira o crente da graça. Falar que esta Irmandade está aprovada não é profecia, é realidade vista com os olhos no sentimento cristão, porque hoje todos que servem a Deus estamos provados. Uns mais, outros menos, cada um segundo a força que Deus encontra em nós. Mas o importante, diz a palavra nos Provérbios, é melhor a repreensão do justo do que a canção do tolo. Glória a Deus. Então é melhor ouvir e ser repreendido por Deus do que ter alguns minutos de alegria no meio do ímpio, do pecador. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela obra que Deus fez. São 51 anos que Deus me chamou, foi em 62, para 80 são 14, 34, mais 51. 51 vai para 52. Que Deus me deu a graça de descer nas águas do Santo Batismo. O Senhor nos guardou, irmãos, muita luta passamos. Mas há pouco tempo atrás, Deus recolheu uma moça de 17 anos, filha única do casal, e casal de mais ou menos 45 anos de idade. E o avô desta moça, ele tem uma chácara no interior, junto a um amigo nosso, chama-se Salomão. E nessa chácara tem uma cachoeira, uma pedra muito grande, com 70 metros de altura, de onde corre uma água que parece o véu de uma noiva ali. Muito bonito. E um fim de semana, esse casal foi com a única filha que eles tinham, 17 anos, visitar aquele lugar, dar um passeio ali. E a mocinha subiu naquela pedra, e lá em cima, irmãos, ela ficou maravilhada com a paisagem, com aquela beleza que Deus criou. E ela foi tirar uma fotografia de uma flor que desabrocharam e escorregou lá de cima e caiu a 70 metros. O Senhor recolheu a moça e coube a nós, o Senhor me deu a graça de atender o serviço divino no funeral, que esteve na Vila Formosa, uma multidão muito grande ali em São Paulo. Deus mandou uma palavra que consolou aquele povo. Mas na última oração o Senhor falou: eu preciso fazer uma obra ainda aqui hoje. E por certo o Senhor vai fazer aqui também essa obra. Porque, irmãos, o inimigo desta obra, ele nos acusa muito. E nós temos uma facilidade, irmãos, de assumir culpas que nós não devemos.
É muito fácil um irmão, uma irmã passar 15, 20 anos debaixo de uma culpa que não foi sua. Como depois eu vou contar para a Irmandade, uma irmãzinha minha que carregou uma culpa muitos anos e enfim acabou de uma forma trágica. É um perigo também quando sai uma palavra da boca de alguém, um espírito condenando alguém. Então na oração o Senhor falou, vou fazer uma obra. E quando levantamos, Deus usou do servo de Deus e dizia, está aqui o avô chorando e dizendo, a culpa é minha, eu sou culpado da morte da minha neta, vou vender a chácara e vou carregar essa culpa comigo. Está o pai chorando, dizendo, a culpa é minha, foi eu que convidei-a para o passeio. E está a mãe chorando, dizendo, a culpa é minha, foi eu que preparei a malinha dela. Naquela hora disse o Senhor, diz Deus, como é bom ouvir a voz de Deus. Diz Deus, nem o avô é culpado, nem o pai é culpado, e nem a mãe é culpada. Eu, Deus, marquei um encontro com a moça em cima daquela pedra, aleluia, e disse para ela, filha, você está maravilhada com esta paisagem, com esta água, com as flores, vem comigo, que você vai ver o que é maravilha, aleluia, e o Senhor libertou aquela família. Eu digo libertou porque depois almocei com eles, e depois de alguns meses, e a mamãe e o papai disse, irmão, desde o funeral para cá é só obra espiritual que Deus está fazendo. Então hoje Deus tira a culpa de alguém aqui. Você não tem culpa. Ah, minha mãe morreu, eu sou culpada. O meu filho morreu, eu sou culpado. Eu bati o carro, alguém morreu, eu sou culpado. Ninguém é culpado, irmão. Tem duas coisas. A vontade de Deus tem que ser feita. E também às vezes é feita a permissão de Deus. Então tudo isso, irmão, vem trazer para nós. Eu sofri muito porque quando eu nasci, meus pais eram crentes. Deus chamou a minha avó era italiana, meu avô era italiano, por parte de pai. Meus avós maternos eram espanhóis, mas Deus chamou a minha avó na época mais ou menos de 1919. Naquela época que o irmão Luiz Francisco visitava, irmãos, ali a região do interior de São Paulo, Sorocaba, Itu, Tietê, aquela região. E também, quando eu nasci, meu pai e meus pais eram crentes. Mas, irmãos, o meu pai morreu muito novo, teve uma úlcera no estômago, e aquela úlcera suporou. Ele tinha 31 anos de idade. Minha mãe tinha 26 anos, com 5 filhos pequenos. A minha irmã mais velha tinha 9, eu tinha 7, ia fazer 7. Depois era uma escadinha, o mais novinho tinha 1 aninho, e não andava ainda, engatinhava pelo chão. E no quarto ali em São Paulo, no hospital, estava minha mãe, ao lado do meu pai, um médico e uma enfermeira. E o meu pai chamou a minha mãe perto dele e disse, Helena, Deus vai me recolher. Eu não vou deixar nada para você, nem para os nossos filhos. Sempre pagamos aluguel, era uma vida difícil. Ele tinha uma pequena banca de roupa na feira, que era suficiente para comer. Tinha um empregozinho também numa oficina. E era uma prova dura. E ele disse, não vou deixar nada, mas eu te faço um pedido hoje. Cria os nossos filhos na graça de Deus. Minha mãe prometeu com lágrimas para ele. Depois ele saudou a minha mãe com a paz de Deus, saudou o médico, saudou a enfermeira e dizia assim, escuta o barulho dos anjos, olhando para o teto do quarto, escuta o barulho dos anjos, e naquela hora o Senhor o recolheu, aleluia. Foi um sofrimento na nossa vida, porque se éramos pobres, ficamos mais pobres. E a minha mãe, com 5 filhos pequenos, com 26 anos de idade, ficou um pouco perdida, um pouco confusa com a vida, com tudo o que acontecia. E logo depois de 6 meses, irmão, o Senhor falou, e o Senhor fala e não volta atrás. A não ser alguns momentos que Deus revogou alguma sentença, Deus revoga a sentença, quando é para o bem.
quando é para o bem da alma, não o bem da carne, Deus até revoga alguma sentença, mas a sentença que Deus deu para nós era de prova ardente, de fogo. E o Senhor falou, mas eu vou fazer uma obra, se vocês permanecerem fiéis, eu vou fazer uma grande obra na vossa vida. 6 meses depois que o Senhor tinha levado meu pai, a minha mãe ia vender uma roupinha na rua e deixava a minha irmãzinha de 9 anos tomando conta da casa. E um dia minha irmã foi fazer um café e quando ela pegou a chaleira fervendo, queimou a mãozinha dela, ela soltou e caiu em cima do meu irmão de 1 aninho. E Deus recolheu o meu irmão, que morreu queimado, irmão. Eu ouvi os gritos do meu irmão, tinha 7 anos. Foi prova dura, irmão. Choro, angústia, sofrimento. Mas Deus nunca nos abandonou. E você que está provado, provada, Deus não vai te abandonar em teu desejo. Vale a pena, irmão, sofrer. Vale a pena chorar. Hoje eu entendo, com 70 anos de idade, eu tinha 7, eu não entendia, mas com 70 já dava a entender um pouquinho, que para ganhar o céu precisa sofrer um pouquinho na terra, aleluia, glória a Deus. Não será com risos, não, irmão, que nós ganharemos o céu, porque nós vimos o sofrimento do nosso mestre, o Deus, verdadeiro homem, quanto sofreu, cuspiram no seu rosto, escarneceram dele, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Então, irmão, o sofrimento aumentou. Mas com 6 meses, com a morte do meu irmão, irmãos, a minha mãe, ainda mais confusa, apareceu um moço de 21 anos de idade, analfabeto, da roça, mão calejada, homem de trabalho duro, não sabia assinar o nome dele. E ele falou para minha mãe, irmã Helena, Deus me mandou aqui para casar com a irmã. A minha mãe levou um susto, falou, mas irmão, você é um jovem, vai procurar uma moça? Ele falou, não, Deus mandou eu casar com a irmã. Este irmão, ele era de Itu e tinha sido batizado pelo saudoso irmão Luiz Francisco quando ele tinha 12 anos de idade. E a minha mãe, mais confusa, porém precisando, não tinha alternativas, aleluia, acabou indo buscar a palavra. Irmão, muitos acharam que era uma loucura, mas na verdade foi Deus que fez essa obra, irmão. Foi Deus que mandou aquele moço que foi o meu verdadeiro pai. Foi o meu pai. No ano de 55, um caminhãozinho com meia dúzia de cadeira velha, algumas coisas velhas em cima, rumamos para a cidade de Indaiatuba, ali que hoje tem a Bandeirantes ali, a 90 quilômetros de São Paulo. Chegamos ali para morar no meio do mato, porque ele só sabia trabalhar na roça e também trabalhava em olarias. E lá tinha uma olaria que fabricava tijolos e telhas. E nós fomos morar no mato, irmãos. Não tinha Bandeirante. Para chegar no centro de Indaiatuba, onde eu fui aprender as primeiras letras, tinha que andar 2 horas a pé no meio do mato. Tinha uns secos e molhados. No centro de Indaiatuba tinha uma farmácia, uma padaria e uma escolinha. Irmão, e Deus mandou mais 5 filhas para minha mãe. Nós ficamos em 9 em casa. Naquele tempo a gente com já 8 anos, 9 anos de idade, ainda acreditava em cegonha. Era um tal de vir beber todo ano. E às vezes meu pai falava, vocês têm que ficar lá na vizinha, porque a cegonha vai trazer o bebê. E se vocês estiverem olhando, ela vai embora e não deixa o bebê. Já tinha 9 anos, ainda acreditava na cegonha. Uma vida no mato. Dura prova, mas fome não. Porque no mato a gente se alimenta, tem muita fruta, peixe, caça, então a gente não passou fome. Mas agradeço a Deus que a luta foi muito grande, irmãos, muito grande, o fogo cresceu. Mas eu agradeço a Deus que a promessa de Deus cumpriu, debaixo de muito sofrimento. O Senhor preparou o meu casamento e me deu 3 filhos. Me deu a parte da música, 18 anos, 2 anos de encarregado de orquestra, 6 anos de operador de jovens e menores, e deu para o meu pai
o ministério de diácono. Deus começou a obra na vida espiritual. Mas, irmão, o forno ainda ia ser aquecido 7 vezes. Mais dor esperava a nós, mais a gente que ainda vive, porque todos já foram recolhidos com o Senhor. Numa missão que eu estava, irmãos, em Portugal, na Ilha da Madeira, morei 1 ano em missão. Deus recolheu meu pai com 56 anos de idade. Recolheu minha mãe. E aquela minha irmãzinha cresceu uma moça bonita, irmãos. Nunca se batizou, nunca foi batizada, mas congregou nas reuniões de jovens, ela ia. Cresceu uma moça muito bonita, chegou a ser manequim de um alto costureiro no Rio de Janeiro. Casou com um moço que trabalhava na Rede Globo de televisão. Irmão, mas alguém tinha falado para ela com 9 aninhos de idade: você matou o teu irmão. Aquele espírito entrou nela e a minha irmã padeceu a vida inteira. A vida inteira ela chorou a dor de achar que tinha matado seu irmão. Ela casou, teve 2 filhos. Meu cunhado, um homem excelente, teve muita paciência com ela, mas não aguentou. Não aguentou porque ela tinha uma depressão terrível, chorava dia e noite. Irmãos, uma filhinha dela, moça, saiu de casa, isso há muitos anos, desapareceu, ninguém sabe onde está minha sobrinha até hoje. Ficou um filho, o marido não aguentou, divorciou da minha irmã. Casou com outra e a minha irmã se jogou na rua, virou uma mendiga. Irmão, eu fui buscar minha irmã no Rio de Janeiro, jogada na rua, suja, imunda. Irmão, e chorava, dizendo que tinha matado seu irmão. A nossa dor foi muito profunda. Deus sabe quantos que estão aqui chorando por grandes dores e grande sofrimento. Deus vai aliviar a tua dor hoje. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, trouxe ela para São Paulo. Nessa altura minha mãe ainda era viva. Cuidamos dela 7 anos. Ela tomava 21 comprimidos por dia, que eu é que cuidava dela. Depois ela ficou bem. O meu sobrinho, filho dela, que mora no Rio de Janeiro, era solteiro, viu que ela estava bem, ligou para ela e falou: mãe, vem morar aqui comigo, que eu estou sozinho, a senhora fica aqui comigo. E ela, a paixão dela era ir morar com o filho. Falamos com os médicos e eles disseram que se ela continuar tomando o remédio, ela pode ir. Ela foi muito feliz, muito contente. Mas, irmão, depois de 2 meses que ela estava lá, o meu sobrinho me telefonou: tio, a minha mãe está lá no asfalto. Ela pulou do 11º andar do prédio. Santo Deus. Nessa altura, Deus recolheu a minha mãe. Deus recolheu o meu sogro, a minha sogra. Recolheu a minha esposa que eu amava. Fomos numa missão para a Itália 3 meses. Ela foi com 85 quilos e voltou com 45. Um câncer, porque Deus recolheu um filho meu com 18 anos, que parou uma parte do cérebro. Irmão, a dor era para todo lado, o fogo aumentava a cada dia. Em 5 anos, 7 caixões saíram da nossa família para o cemitério. A dor assolava. Eu estava viúvo, peguei meus 2 filhos e fomos para o Rio de Janeiro, para o sepultamento da minha irmã. Chegando lá, irmãos, ela foi sepultada no cemitério São João Batista, onde sepulta os artistas lá da Rede Globo, porque o meu cunhado trabalha lá. A sala estava repleta, cheia. À noite, na madrugada, eu dormi no apartamento onde ela saltou. 3 horas da manhã, meu cunhado chorava e dizia: Isaías, eu ainda amo a tua irmã. E ele falou uma coisa para mim, irmãos, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou: eu conheci bem a tua irmã desde mocinha. A vida inteira, um espírito, um terror acompanhou a tua irmã pela morte do seu irmãozinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a tua irmã não se suicidou. A tua irmã não aguentava mais e ela foi para a janela. Ela achou que ia voar. Ela achou: eu vou voar para um lugar distante, quem sabe eu encontro paz. E ela pulou para voar e caiu.
Aquilo, irmão, confortou meu coração. No dia seguinte fomos para o velório. O velório estava cheio de artistas, das pessoas que trabalham ali na Rede Globo. Uma multidão, meu irmão, era muito conhecida, ele também. Quando eu vi, eu estava só de manga de camisa. Meus 2 filhos, entrou o padre e uma senhora para fazer lá o serviço no funeral. Eu vi eles conversando com meu cunhado e de repente eles foram embora. E o meu cunhado veio ali onde eu estava e disse: Isaías, eu já dispensei o padre, eu quero uma oração tua aqui. Aleluia. Irmão, moído, chorando, com dor profunda. Mas, irmão, é nessa hora que o céu se abre, aleluia. É nessa hora, irmão, que Deus se manifesta. E para todos que estão provados aqui, fica firme, porque o céu vai abrir, aleluia. Deus vai se manifestar na tua vida como você nunca viu. Irmãos amados, fomos para a cabeceira do caixão e ali Deus deu uma oração, que não foi uma oração, foi uma palavra pregada para aquele povo. Foi um choro ali dentro, irmão, que a gente ouviu o soluço daquele povo chorando. Deus nos confortou. E eu confesso para a irmandade que voltei com meus filhos para São Paulo e no carro parece que nós estávamos numa nuvem. A presença de Deus encheu a nossa alma, irmão. E eu sinto no meu coração, são 8h25 nesta cidade maravilhosa, neste povo que serve a Deus, num mundo difícil, num mundo que oferece tanta coisa, uma mocidade santa, um povo que ama a palavra, que nesse instante, 8h25 da noite, Deus não vai fazer economia de virtude aqui na igreja agora. Glória ao nome do Senhor e recebamos um dom de Deus. Aleluia, força para vencer este mundo, força para vencer toda a batalha, força para ver os dias passarem, a velhice chegar, os cabelos brancos, as rugas, aleluia, os anos passarem, mas levantar a bandeira da vitória e dizer: Deus ama a minha alma, Deus está na minha vida. Então, irmão, a luta foi grande, muito grande. Voltando para casa, eu morava num apartamento pequeno, sozinho, na Vila Formosa, irmãos, e aí veio a guerra, aí veio a incredulidade, e o inimigo dizia: o que você vai pregar para o povo de Deus, para a tua irmandade? Você vai falar que Deus é bom? Você vai falar que Deus é maravilhoso? Irmão, naquela hora, de cabeça baixa, estava com as fotografias tudo em cima da mesa. O Senhor falou comigo: dobra o teu joelho, que esse demônio vai embora agora. Aleluia. E algum espírito que nos atormenta vai embora agora, irmãos. Aleluia. Então agradeço a Deus que, ajoelhando, o Senhor me libertou. Guardei aquelas fotografias que me torturava, dei para uma nora minha, nunca mais vi aquelas fotos. E o Senhor me libertou. E eu disse: Senhor, mas eu perdi. Eu tinha uma empresa de 30 anos que ia muito bem. Nessas provas todas fiquei devendo para o governo mais de 1 milhão há 15 anos atrás, ou 20. Irmão, era prova para todo lado, não sabia mais do que fazer. E eu falei: Senhor, perdi tudo. E agora perdi também a empresa. Tive que vender tudo para pagar imposto. Irmão, paguei tudo pela graça de Deus. E o Senhor falou comigo muito claro: você não perdeu nada. A tua família está comigo. E a firma eu tirei para você ficar livre e me servir na minha obra. Aleluia. Não vai faltar o pão. E não faltou o pão. Dou graças a Deus. Aposentado, uma aposentadoria pequena, mas Deus foi abrindo portas, me ajudou. E hoje, irmão, eu estou livre para ir onde Deus nos manda. Fiz uma viagem de 101 dias, passando pela Europa, pelo Oriente Médio, Síria, Líbano, Jordânia, irmão, só servindo a Deus, aleluia, repartindo com a irmandade esta alegria de dizer: o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Glória ao nome do Senhor, dizendo como diz os anjos na presença de Deus, constantemente eles dizem: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus,
Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmão, irmã, moço, moça, criança, testemunhado, Deus proclama aqui nesta noite a tua vitória. Haja fé no nosso coração. Nada vai parar a nossa jornada. Nada vai impedir os nossos passos. Venceremos tudo, porque disse Jesus: eu venci o mundo e vós vencereis também. Também, irmãos, tenha um testemunho forte, muito forte. Pode passar uns 10 minutos. Mas, irmão, a misericórdia de Deus é grande demais. Demais da conta. Demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o Senhor recolheu, tinha um tio, irmão dele. Meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus. Mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar é assinar atestado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia: o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer: o tempo está voando. E o tempo correu. E o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto, tinha mais de 1,80 m, homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça, mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100, porque um dia para Ele é igual 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Chegou a hora que meu tio encontrou com a velhice e de repente nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência, é julgamento. Quem assiste o culto já sai daqui julgado. Quem não come a palavra será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgados. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente. Reunião de jovens, de manhã à tarde. Em onde ele sabia que tinha uma visita, ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas de repente foi internado, amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia: meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava, o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E o Senhor falou para ele: eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás e vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão, porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna e deu câncer na próstata. Ficou um homem só no tronco com câncer. A família falava: vai morrer. O médico falou: é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus, eu era cooperador de jovens, isso estava na época de 80, já chegando 83. Quando Deus me levantou no ministério de ancião, eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio, ele quase quebrou essa minha mão, de tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa, orei a Deus e o Senhor falou: ele não vai morrer agora. Isso já o Senhor falou mais ou menos no ano de 80, que ele não vai morrer agora. Ele
ele vai para casa e muitos verão que não compensa pecar, não compensa errar, compensa dar glória a Deus com liberdade, compensa servir a Deus. Então ele foi para casa em cima de um colchão de águas. Irmão, o sofrimento foi grande, minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião, eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim para os moços, para as moças: não pequem, guardem a palavra, esperem os momentos da vida, não entreguem vossos corpos, sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu o ministério de ancião. E ele disse para mim: sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo. Não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era um irmão ancião antigo, homem duro para o bem, homem de doutrina, que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar com o irmão Florindo: o meu tio Antônio, ele quer a sua visita, ele está chorando. Teu tio Antônio, nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas, irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas, irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia a alma dele. Ele falou para mim: passa aqui amanhã que eu vou com você. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama e ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou a minha tia e falou: traz o azeite que eu vou ungir ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia. Ungiu ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no braço. Eu chamei um ancião que teve por aqui, o senhor já recolheu, o caro irmão Fernando Castelo, homem de amor, homem de caridade. Bom, Castelo, nós vamos para a reunião, vamos dar uma passadinha, visitar o meu tio e depois vamos para a reunião. Vamos lá. Era quarta-feira. Chegamos lá, o irmão Castelo sentou perto dele, ele chorando disse: olha, irmão, que bonito, a Irmandade leva isso para casa como uma tarefa de casa, medita nisso aqui, os irmãos, o ministério. Ele disse, o meu tio falou chorando para o irmão Castelo: irmão Castelo, eu estou muito feliz, o ministério me perdoou. O ministério me perdoou, mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro, o ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro. E o irmão Castelo falou: irmão Antônio, o que você precisa para sentir o perdão de Deus? Irmão, eu nunca falei em língua. Se Deus me selar e eu falar em língua, eu vou sair da terra com a certeza da vida eterna. Bom, Castelo falou para ele: nem que seja na última hora, se Deus te ama, Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira, o meu tio morre nos braços da minha tia, falando 10 minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória o nome do Senhor. A igreja está numa boa comunhão para ouvir o que Deus está agora. Haja misericórdia na nossa vida, Ninguém julga ninguém. Ninguém pode dizer: aquele não vai, aquele vai para o inferno, aquele não tem direito. Ninguém. O apóstolo Paulo disse: nem a mim mesmo me julgo. Porque ele sabia, eu estou julgando não é Paulo, eu estou julgando a alma de Paulo. E eu posso até me julgar, mas o que está dentro de mim só Deus é que pode julgar. Então, meu irmão, se tem alguém aqui que foi julgado pelo homem, se tem alguém aqui entristecido, está aprovado porque alguém falou: você não tem nada de Deus. Fica com esta virtude no teu coração. Não percamos culto, vamos congregar, vamos comer a palavra, aonde souber que está caindo um maná espiritual, vamos estar lá, irmão, a Deus. Vamos servir a Deus. A mocidade
vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil, de Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante 10 anos, 2 anos debaixo da guerra, batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de 200 árabes que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades, mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Aleluia, Jesus. Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá. Em setembro para a Itália, em missão da obra de Deus. Levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova, vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia, a entender a graça, a entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem, aleluia. O povo sofre, o sacerdote não sofre, o sacerdote goza a vida, o bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram, aqui chora o povo, chora a ovelha, sofre a ovelha e sofre o sacerdote, padece o povo e padece aquele que Deus usa na palavra, porque o ouro tem que brilhar 7 vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro. A nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão, vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais, filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com um centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e vamos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nesta noite, coma conosco. Participe desse banquete. Que a carne fica um pouco inibida, mas a alma dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos, onde Deus nos mandará, eu vos salvo com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus, perdoa o tempinho que foi tomado. Deus seja louvado.